Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de culturas anuais, na aula passada nós falamos da cultura do milho. Vamos dar continuidade agora na quinta aula, falando da nutrição do milho, tá? É importante a gente saber a extração de nutrientes. O que é a extração de nutrientes? O quanto que a cultura retirou de nutrientes do solo. E o quanto essa quantidade de nutrientes que a cultura, o milho no caso, extrai do solo, é proporcional à produtividade. Ou seja, a quantidade de nutriente que extraiu depende do quanto que produziu, né? Nós temos uma tabela de extração média de nutrientes pela cultura do milho para grãos e milho para silagem. Vejam aqui, ó, uma produtividade de 3,6 toneladas por hectare, a planta extrai 77 quilos por hectare de nitrogênio, 9 quilos de fósforo, 83 quilos de potássio, 10 quilos de cálcio e de magnésio. Veja só, se a produtividade for de 10,15, né, na faixa de 10 toneladas por hectare, a planta extraiu 217 quilos de nitrogênio. Veja a diferença. Produziu 3 toneladas, extraiu 77. Produziu 10, extraiu 217. Vejam a diferença, né? Da extração, como é relativo ao quanto a planta, ao quanto a lavoura produziu, a produtividade, né? Por isso que toda adubação é em relação à produtividade esperada da cultura, tá? Uma observação, a gente vê que aqui a silagem é um valor maior, né? Tá vendo aqui, ó, 77, 231 quando é para silagem. Por que isso? Porque quando a cultura, né, quando a lavoura é para silagem, ela é colhida in natura, né, ou seja, leva os caules, os troncos, né, as folhas, é toda levada para o silo, e quando é grão, o restante da planta que não é grão permanece no campo. Então, de certa forma, esse nutriente, né, que já estava na planta, vai retornar quando se mineralizar, né, não é disponível prontamente, mas vai retornar para a planta, né? Então, em grãos, o restante da planta fica, então a adubação é, em certo modo, menor do que quando é com silagem, que a planta é levada in natura, tá? É, Vamos ver aqui, por exemplo, o nitrogênio, né? Como as outras culturas, nitrogênio, fósforo e potássio são as principais, né? São os macronutrientes que a planta necessita em maior quantidade. Então veja aqui, ó, em cima, né? Lá aquela tabela anterior é a extração. Agora aqui é recomendação de adubação de acordo com o boletim 100. Então veja aqui, ó, produtividade esperada e a quantidade de nitrogênio que eu tenho que aplicar. Olha aqui, ó, de 2 a 3, 10 quilos, de 10 a 12 toneladas por hectare, 30 quilos por hectare. E por aí vai, ó. De fósforo, né? Quanto menor a dosagem de fósforo nessa metodologia de P2O5, maior a quantidade de fósforo que eu tenho que colocar. Mesma coisa com o potássio, né? Em cima da minha produtividade e do resultado da análise de solo, quanto menor o teor, mais potássio eu também tenho que colocar seguindo essa tabela. Então veja aqui, ó, 10 quilos de nitrogênio, 60 quilos de fósforo e 50 quilos de potássio, na forma de K2O, por exemplo, seguindo a análise e a produtividade esperada. Tá ok? Com relação ao nitrogênio, a gente sabe que a lixiviação e a nitrificação, ou seja, a mudança de fórmula, né, a mudança de estado do nitrogênio interfere demais. Nós temos que fazer o parcelamento dessa adubação. Tem uma recomendação onde se diz assim, né, doses de nitrogênio, depende da classe do solo, né, se é argiloso ou arenoso. As doses de nitrogênio, se for de 60 a 150, aplicar 100% quando a planta tiver de 7 a 8 folhas. Lembra que nós dissemos lá na aula passada com relação ao colar visível para saber o estágio de desenvolvimento que a planta está? Então, aqui, ó,
Se for essa dosagem de 60 a 150, aplicar tudo quando tiver com 7 a 8 folhas. Se for maior que 150 quilos de nitrogênio por hectare, aplicar metade, né? Ou seja, 75 quando a planta tiver de 4 a 6 folhas e a outra metade quando a planta tiver com 8 a 10 folhas, né? Colar visível de folha, tá? E assim sucessivamente, aqui, ó, média, classe de solo média, 60 a 100 quilos, aplica 100%, se não divide. Veja aqui que em área arenosa, aplicação de mais de 100 kg de nitrogênio, a recomendação é 40% com 4 a 6 folhas, 40% de 8 a 10 folhas, ou seja, com cobertura, e 20% com 10 a 12 folhas, tá? Porque, lembrando, porque o nitrogênio ele se lixivia muito fácil, né? Então, nós não podemos aplicar uma dosagem grande de uma vez só, aplicar, por exemplo, 150 kg de uma vez, nós com certeza teremos perda por lixiviação. Sintomas de nitrogênio, de falta de nitrogênio na planta, né? É esse amarelecimento típico nas folhas. O fósforo, ele varia em função do tipo de fósforo que eu estou aplicando, né? E com relação à, à extração também, né? Olha aqui, a classe de teor de solo, baixo, médio e alto, ou seja, com relação à análise de solo, eu tenho as doses de fósforo recomendadas, com baixa classe de fósforo, de 80 a 110 quilos, com alta teor de fósforo no solo, de 30 a 60 quilos, tá? Deficiência de fósforo é esse típico arroxeamento nas folhas, né? As folhas ficam com essa cor roxa quando está com deficiência de fósforo. E o último macronutriente, que é o potássio, né? Falando do nitrogênio, fósforo, e o potássio também segue a mesma regra com relação ao tipo de solo também, tá ok? Isso aqui é a recomendação de adubação de potássio, a fórmula, o sintoma clássico de perda, de falta de potássio na planta seria esse secamento da borda para dentro, né? Aqui o slide anterior eu comentei pouco, mas aqui nós temos aqui a classe do teor de solo, né? O potássio no solo de acordo com a análise e o quilos por hectare para ser aplicado, né? Lá, muito baixo teor de potássio no solo, se for para milho em grão, de 90 a 120 quilos, e milho para forragem de 150 a 180 quilos, tá? Aqui é a recomendação de acordo com a análise de solo, de potássio, tá ok? O sintoma típico de potássio na planta, de ausência de potássio. Dentre os micronutrientes, o mais importante no milho é o zinco, tá? Então, nós temos em cima da produção também esperada a dose de zinco. Veja, por que é micronutriente? Porque a quantidade é pouca, né? Aqui, ó, 1,2 quilos por hectare. Agora, não é porque a necessidade é pouco, a dose é baixa, que ele é menos importante, né? Ele limita a produção, assim como o nitrogênio, fósforo, potássio, mas ao passo que o macronutriente exige em grande quantidade, o micronutriente exige em menor quantidade, porém a importância é a mesma, e esse é o sintoma típico, né? Forma esse clareamento aqui, uma cor mosaico, um verde mosaico nas folhas, tá? Quanto às pragas, nós temos pragas da fase vegetativa e pragas da fase reprodutiva, ou seja, de grãos, e as pragas do armazenamento do grão, tá? Lagarta elasme, lagarta do cartucho, cigarrinha, lagarta curuquerê, lagarta da rosca, lagarta rosca são as principais pragas da fase vegetativa, assim como o pulgão. Na fase reprodutiva, novamente a lagarta do cartucho, veja que ela ataca aqui o cartucho, né, que são as folhas que ainda estão enroladas, ainda não se abriram. A lagarta da espiga, né, aqui ela atacando a fase reprodutiva. Qual é a fase reprodutiva? É o grão, né, o enchimento do grão, que vai ser a semente, percevejo do milho, atacando o grão. E as pragas de armazém, o gorgulho
A traça e roedores são pragas de armazém no milho, ou seja, que exigem o controle. Lembrando que nós falamos já na aula de controle fitossanitário, de sempre utilizar o manejo integrado de pragas, né? Para cada praga, nós temos certo tipo de controle de manejo dessa doença. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos fazer um cálculo de estimativa de produção de milho. Como que eu consigo, qual conta eu tenho que fazer para estimar a minha produtividade de milho, tá? Primeira coisa, eu tenho que definir segundo essa metodologia que a gente vai utilizar aqui, definir quanto que eu tenho de espiga, o número de espiga em 4 metros quadrados, que é uma forma estatística de começar uma representatividade da minha área, tá? Então, eu tenho que ter o espaçamento, óbvio, eu sei o espaçamento que eu plantei, e a população que eu plantei na minha lavoura, né? No caso aqui, ó, 55 mil plantas por hectare. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quantos metros lineares eu tenho por hectare? Se o meu hectare tem 10 mil metros quadrados, eu divido pelo espaçamento de 0,80, eu vou ter que o meu hectare tem 12.500 metros lineares. Segundo passo, o número de plantas que eu tenho por metro linear. Ora, se eu tenho 55 mil plantas por hectare, quer dizer que eu tenho 55 mil plantas nos meus 12.500 metros lineares que eu tenho por hectare. Então, olha lá, 55 mil plantas dividido por 12.500 metros lineares, eu tenho 4,4 plantas por metro linear. Mas eu quero saber numa área de 4 metros quadrados. Então, eu tenho que saber que em 4 metros quadrados, quantos metros lineares eu tenho? Então, olha lá. Se eu tenho 10 mil metros quadrados no hectare, eu tenho 12.500 metros lineares. Em 4 metros quadrados, eu tenho X metros lineares, né? Fazendo a regrinha de 3, eu vou ter que em 4 metros quadrados, eu tenho 5 metros lineares. Então, agora ficou fácil, né? Se eu tenho 4,4 plantas por metro linear e eu tenho 5 metros linear em 4 metros quadrados, então eu tenho 22 plantas. Olha lá. Se eu tenho 4,4 plantas por metro linear, em 5 metros lineares eu tenho 22 plantas, ou com os nossos milhos híbridos, hoje os principais têm uma espiga por planta, então seria o mesmo que dizer que eu tenho 22 espigas em 4 metros quadrados, tá ok? E agora, o que eu faço? Eu preciso contar o número, porque como eu tenho o total de espiga por 5 metros lineares, por 4 metros quadrados, agora eu tenho que saber quantas fileiras de grão eu tenho na minha espiga e quantos grãos eu tenho por fileira. Vamos pôr aqui um exemplo para nós fazermos exercício. Número de fileira, 14. São 14 dessas fileiras aqui, ó. Uma fileira, duas fileiras, três fileiras, quatro fileiras. Um grão, em média, tem 14 fileiras. E quanto grão tem nessa fileira, ó, de ponta a ponta até lá embaixo? Quantos grãos eu tenho? Vamos pôr uma média de 42. Eu tenho que contar isso em 3 espigas que representem o talhão, tá? Aí eu faço a conta, ó, número de espiga em 4 metros quadrados, que nós calculamos lá atrás, vezes o número de fileiras da espiga, vezes o número de grãos por fileiras, vezes 0,70. Então, nós temos lá 22 espigas em 4 metros quadrados, 14 fileiras, 14 grãos, 14 fileiras por espiga, 42 grãos por fileira, vezes 0,70, eu tenho 9.055 quilos por hectare. Se eu quiser saber em saca, eu divido esse valor por 60, que eu vou ter o número de sacas por hectare. Tá ok, pessoal? Então, eu vou deixar, essa é a metodologia que nós utilizamos, né? Nós temos que fazer esse cálculo numa área que represente toda a nossa lavoura. Tá ok, pessoal? Então, eu vou deixar um exercício aí para vocês fazer a estimativa de produção. E estamos aí à disposição e até a nossa próxima
sexta aula. Ok, pessoal? Até mais.